Bem, pessoal, esse pequeno vídeo aí nós vamos fazer para poder demonstrar aqui o funcionamento da bobina de Tesla, a manutenção que foi feita. A primeira coisa que foi feita aqui são a substituição desses resistores, né? Então, seguindo aí o projeto, né, o resistor de 220 ohms, os dois resistores de 15, aí a ligação correta, né, dos enrolamentos aqui do flyback. Aqui a gente vai ter o enrolamento primário e secundário, né, e as ligações de acordo com o projeto nos pontos corretos, né. Tinha uma resistência de um valor errado aqui, que não corresponde ao projeto, e também um desses transistores estava queimado. E importante, né? Então nós vamos ter aqui a fonte. Aqui nesse ponto a gente vai ligar o AC, né? Em inglês aqui, corrente alternada. Então aqui nós vamos ligar na fonte a tomada, certo? E percebendo as polaridades aqui da voltagem, né? Então a gente vai ter aqui a polaridade positiva e o com é o negativo. Esse outro aqui é o terra. A gente não costuma ligar aterramento nesse caso, né? E aqui a gente tem um trim-pot que a gente faz, é um potenciômetro, né? De baixa potência, de baixa resistência, que a gente faz um ajuste fino da tensão, né? De saída, que é 12 volts, aí ele vai ter aí mais ou menos 1 volt para menos ou para mais em relação a 12, mais ou menos, né? De 11 a 13 mais ou menos, mas não precisa mexer aqui. Sempre quando a fonte estiver funcionando continuamente, né? Ou seja, sem nenhum problema, essa luzinha verde ela vai estar acesa, certo? E agora aqui nós temos o pino P10, que é onde vai ser ligado aqui na bobina de Tesla, aqui nessa posição, e ela está indicada a polaridade negativa e positiva, porque possivelmente pode ter tido também uma inversão de polaridade ao ligar, que pode ter danificado, né, tanto os transistores como também algumas vezes pode danificar a fonte. Então aqui a gente vai ligar, né, o positivo e o negativo nesses dois pontos aqui, né, aqui para que a gente possa ter o correto funcionamento dela. Uma outra questão interessante aqui é a gente pegar um multímetro para testar os transistores da bobina de Tesla no caso de manutenção. O flyback, se ele tiver com defeito, ele vai ter assim, por exemplo, algumas coisas, por exemplo, como estufar, né? A estrutura dele estiver derretida, estiver queimando, alguma coisa assim, aí ele derrete, né? Ou estufa. E tem alguns testes de flyback que dá para ser feitos aí com alguns tutoriais, que a gente não vai fazer, porque ele está funcionando normal, né? No caso, então tinha uma desses transistores queimados, né? Esse transistor aqui é um transistor de potência 2N355, ele é um transistor NPN. O que significa? Que ele tem duas junções, que são dois diodos, né? N, que é polarizado, dopado negativamente, o silício, né? E o P, que é dopado, né? Ou polarizado, aí, que a gente pode compreender assim, positivamente. Então, NPN a gente sempre vai ter, né? Nesse caso aqui, é coletor, base e emissor. A base é sempre quando os pinos, né? Eles estão assim um pouco mais próximos aqui desse furo, a gente olhando nesse ponto aqui, esse pino é a base, aqui a carcaça é o coletor e esse outro pino é o emissor, certo? Então, como ele é NPN, então nós vamos ter N polarizado negativamente, P polarizado positivamente e N, né, os semicondutores. Então, significa o quê? Se eu pegar o multímetro nessa ponta aqui, ó, né, um multímetro qualquer, eu posso fazer aqui no teste de transistor, né, colocando aqui nesse ponto, né, eu vou ter aqui os meus dois pinos de teste, as minhas duas pontas de prova, né, positivo e negativo. Então, assim, aqui ele vai ter que conduzir da seguinte maneira. Se eu colocar aqui, né, como ele é NPN, significa que ele conduz, quando eu coloco positivo, por exemplo, na base,
já que é ele NPN, a base é P. Então eu coloco sempre o positivo aqui na base, né? E o negativo nos outros dois. Por exemplo, então, aqui, ó, se eu coloquei aqui na base, ó, coloquei aqui, certo? O que teria que acontecer aqui? Teria que dar corrente. Não passou. Aqui também teria que dar. Então ele está bom aqui, né? Ele está conduzindo da base para o coletor, certo? Só que não está conduzindo da base para o emissor. Então ele não presta para ser usado mais. Ele tem que ser descartado. Aqui, vamos testar esse aqui. Então nós vamos ter aqui a base, ó. Então eu vou colocar aqui o positivo na base. Ó, está conduzindo, certo? Conduzindo da base para o emissor e conduzindo da base para o coletor. Então ele está bom, certo? Se eu fizer o contrário, ó, vou colocar o positivo aqui no emissor, ó, não vai conduzir, certo? Então ele não, e significa que está bom, significa que é assim mesmo, né? Mesma coisa, se eu colocar aqui o negativo na base, ó, né? Colocar o negativo na base e o positivo aqui, ele não vai conduzir. Então tá certo, é assim mesmo que tem que ser. Então, esse aqui é um padrão um pouco diferente, que ele é um transistor de potência, ele tem um encapsulamento de metal. Os outros, por exemplo, que são aqueles pequenininhos, né, os pretinhos, eles têm encapsulamento de plástico, aí ele tem um outro padrão. Geralmente, naqueles pretinhos pequenininhos, a base está sempre no meio, né? Ou ele pode ser coletor, base, emissor, ou ele pode ser emissor, base, coletor. Vai depender da especificação do transistor. Mas o teste é sempre feito assim, tá? Vamos seguir aqui com a ligação da bobina, né? Eu vou fazer aqui a ligação para aqui. Aqui, terminal, aqui o negativo, né? O negativo e o positivo. Eu vou ligar aqui o meu positivo, certo? Usando aqui uma chavinha. É só colocar o fio aqui nessa parte de baixo aqui, né? Nesse sanduíche aqui, ó, certo? Colocando aqui nessa parte metálica que vai ficar aqui um sanduichinho aqui, né? Para ele ficar bem firme, que é a posição correta que a gente coloca o fio. Aqui com o negativo também, vou colocar ela aqui no sanduichinho aqui embaixo, certo? Aqui, né? E aí, pronto. A gente liga aqui, faz a conexão. Então primeiro eu ligo os fios, né? Aí eu vou pegar aqui o fio da tomada. Então eu vou ligar aqui no AC, né? Que nesse ponto aqui. Então tanto faz esse a polaridade, não tem problema. Vou ligar naquela posição, colocando o fio aqui naquela mesma forma, né? Nessa parte aqui de baixo. Bom, agora é só ligar na tomada. É melhor, né? Eu fazer aí a primeira ligação aqui do pino na bobina, certo? Então eu vou ligar aqui na ponta correta dela, no terminal aqui o P10, certo? Aí a gente dá uma verificada na chave, né? Aqui no caso a chavinha, ela está mostrando para mim que está desligado mesmo, né? Que está aqui do lado certo. Então a gente sempre mantém ela desligada, né? Nunca ligar a chavinha com ela fora da tomada, para a gente evitar qualquer coisa, né? Qualquer centelhamento também nesses terminais aqui, ele sempre prejudica. Então a gente sempre deixa desligado, tudo certinho. Vou ligar aqui na tomada e vamos ver a bichinha funcionar através do centelhamento dela aqui, certo? Então, vamos ver aqui. Liguei. Tem que tomar cuidado aqui. Ó, tá tudo certo. Certo, pessoal? Tá funcionando normal. Ela é um circuito, né? Que gera bastante calor. Então a gente faz a demonstração, aqui tem a ventoinha, né, para poder dar uma refrigerada. E aquela coisa, a gente não deixa ela ligada continuamente, sempre, né? A gente faz a demonstração, aí algumas pessoas veem e tal, faz uma brincadeira, deixa ela ligada um minutinho, depois dá um descansinho para ela, né? Mas tá funcionando normal, tá tudo direitinho aqui, beleza?